a violência digital contra a mulher, que tem sido uma grande realidade também aí nas redes. Solano Camargo. Exatamente. O que a gente tem percebido no nosso farol, né, que recebe as denúncias, é que, de longe, as mulheres são a que mais sofrem violência digital. A gente chama de violência digital. E que é num volume assim que a gente não O que é a violência digital? Basicamente, é o uso dessas redes sociais, das plataformas digitais, para que você prejudique especificamente, no caso, a mulher, pelo fato dela ser mulher. Então, você tem desde o stalking, que já virou, já ficou como crime no Brasil, até o sextortion, a extorsão envolvendo, por exemplo, fotos e vídeos. Então, tem o estupro virtual, tem diversas situações que a gente percebe agora nas eleições, como eu estava comentando, grande parte das vítimas de deepfake no mundo são as mulheres candidatas. Então, a gente percebe que a violência digital contra as mulheres, assim, pelo menos em 80% dos casos, acabam sendo mulheres. Isso é um índice para a gente que nos alarmou muito. Quero ouvir a mulher desta mesa. Laurinha, você está acompanhando essa temática? Com certeza. E eu digo que, né, o uso da tecnologia foi só mais uma ferramenta para trazer essa dificuldade de gênero que nós ainda, infelizmente, temos no Brasil e no mundo inteiro. E, sem dúvida, a mulher... Bom, nós, enfim, sofremos, não estou aqui reclamando, veja bem, amo ser mulher, mas sim, estou só constatando um fato de que, sim, temos muitas questões ainda a ser resolvidas e a tecnologia está mostrando que isso também é um ponto a ser, mais uma vez, mostrado para toda a sociedade. Esse estudo, inclusive, da OAB, sensacional. E nós estávamos aqui falando da deepfake, eu estava lembrando de um caso também, justamente. As mulheres já sofreram isso de várias formas, né? Hoje, uma das utilizações da deepfake para a parte ruim, que estávamos dizendo, tem a parte boa também, é a criação da imagem da mulher ali nua, no ato sexual, para divulgar isso. O tal do nude falso. O tal do nude falso. Então, nós estávamos aqui falando do uso do deepfake nas eleições. Mas a tecnologia, o deepfake, ele impacta a vida de cada um de nós. A gente tem que lembrar que não estamos aqui falando só das eleições. Isso pode sair um deepfake de nós aqui com atrocidades. Como que a gente vai lidar com isso? E sim, hoje a mulher também no mundo digital sofre mais com isso do que os homens. O estudo mostra que isso é um fato, né? E essa questão ainda relacionada a questões sexuais ainda é muito forte com as mulheres no mundo digital. E aproveitando até o gancho da Laura, eu acho importante, assim, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, os pais de meninos adolescentes, conversem com eles, porque a gente está vendo uma epidemia nas escolas. O pessoal quer fazer na brincadeira e acaba manipulando as fotos e imagens das meninas. Uhum. Então, isso tem acontecido, muitas reclamações a OAB tem recebido. Então, você que é pai, você que é mãe de meninos, adolescentes, conversem com eles, não tem graça. Isso pode, assim, destruir a pessoa, a menina. Então é importante que isso seja conversado muito em casa. OAB, que estamos falando, OAB São Paulo, lá onde o Solano é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Ô, Guto, que onda é essa de nude falso, né? A gente vê muitos adolescentes, como o Solano está falando aqui, envolvidos mesmo nisso. Acontece, essa semana aconteceu da atriz Mel Maia também, vazou um fake nude dela, também criado por inteligência artificial. Eu fico refletindo sobre isso porque às vezes eu entro em algumas redes sociais e eu me deparo com um cenário muito tóxico, né? E isso acontece, por exemplo, falando de esse machismo, esse preconceito contra a mulher, no mundo gamer. Então, basta entrar uma mulher numa sala, vários experimentos sociais já foram feitos para demonstrar como há um preconceito imediato. Entrou uma mulher na sala, ela joga mal, ela não tem que estar aqui, e isso vai só piorando, demonstrando exatamente esse machismo. É engraçado, porque esse mundo tóxico, eu fico pensando se a culpa seria das redes sociais ou é do próprio ser humano. E, a meu ver, é do próprio ser humano. O Milagre deu o exemplo que a gente colocou uma inteligência artificial para interagir com as pessoas e você disse de maneira muito leve que ela teria aprendido com dados errados. Na verdade, eu acho que ela aprendeu com as pessoas erradas. Só que as pessoas que ensinaram aquela inteligência artificial a xingar, a ser tóxica, a ser machista, homofóbica, ela, na verdade, aprendeu com uma boa parte da internet. Hoje existe esta parte que se sente, de alguma forma, protegida por estar atrás do computador e ela demonstra esse tipo de sentimento, esse tipo de preconceito que já existe ali, ela só põe para fora. E esses machistas estão
aos montes na internet. Lamentavelmente, é um ambiente mais tóxico para as mulheres. E quem não viu, né, o robô que passou a mão numa repórter, acho que foi em Dubai, salvo engano. Um robô? A repórter estava na frente do Importunação sexual de um robô. fazendo ali a reportagem, o robô passou a mão na repórter. Agora, o robô aprendeu isso de alguma forma, foi colocado. É a questão da responsabilidade algorítmica, que, aliás, não está prevista em nenhuma lei de proteção de dados. É importante a gente ter um regulamento sobre isso, que é justamente a responsabilidade civil de quem desenvolveu, de quem implementou, de quem passou aquela instrução, né? É algo que precisa ser Porque o robô, ele aprende a partir de um comando. A diferença de um software para um algoritmo de IA é essa. O software, ele tem ifs e elses, são programações que são passadas. Ele não consegue contornar todas as rotatórias de São Paulo, por exemplo. A IA não. A IA trabalha com sensores, com dados, ela lê aquela rotatória e ela consegue fazer. A grande diferença é essa. Nesse caso é uma programação fechada e aqui não, ela aprende com os dados. Essa é a diferença da IA. É isso, a responsabilidade da construção do algoritmo é que se discute nos projetos que regulam a IA. E eu acho importante também trazer essa discussão e mostrar assim, existe uma violência maior contra mulheres no meio digital. E a questão do machismo estrutural. Então, por exemplo, eu dou uma aula na faculdade, que eu falo de engenharia de prompts, eu gosto de fazer as imagens em inteligência artificial. Eu estava falando um monte de coisa, teve uma aluna que perguntou, por que em todas as suas imagens só tem homem? E eu não tinha percebido. Porque você faz com prompt em inglês, né, questão de imagem, você põe lawyer. Lawyer em inglês pode ser tanto homem como pode ser mulher, não tem artigo como no português. Sim. E eu não percebi. Para a inteligência artificial, advogado era sempre homem. Quando a pessoa me levantou que eu percebi, porque até então... Opa, então quer dizer que a inteligência artificial já é vítima do viés. Do racismo, machismo estrutural. E eu ia falar justamente do preconceito racial também, que acontece muito. A gente chama de preconceito algorítmico. Então é transmitido o preconceito, que seria o viés de um preconceito, de um machismo, para o algoritmo. Que toda IA tem viés, isso é normal, Sim. Isso não existe uma IA sem viés. Nada, né? Aí a questão é que como ela é tratada por dados, os dados espelham a humanidade. E a humanidade até hoje foi homofóbica, foi racista, Então por isso que é importante uma curadoria, não só dos dados que são utilizados para treinamento, como uma curadoria de resultados. O que falhou no meu caso foi a curadoria de resultados. Eu não percebi, até que alguém me avisou. E assim que a sociedade tem que melhorar, né? Alguém tem que avisar um ou outro. E o famoso, né, inteligência artificial não tem nada de inteligente, né? Justamente isso. Ela é ensinada, é colocado ali aquela informação e alguém tem que ser responsabilizado de alguma forma. E eu acho que essa deve ser a tônica. A IA não vai anular o nosso poder pensante. Ela pode nos fornecer subsídios, elementos, uma importante ferramenta, instrumento, mas nós somos humanos, extremamente humanos, e isso é fundamental. Então já vamos uma rodada rapidão aqui. Zé, então o profissional pode ficar tranquilo que não vai ser substituído por uma inteligência artificial? Olha, ou não? Não foi isso que eu disse. É uma questão de... É uma pergunta, já. Eu acredito que ninguém vai ser substituído pela IA, mas você pode ser substituído por alguém que domina a IA na sua área. Então, a IA vai acabar com várias profissões, nós temos estimativas aí de 60%, 70% de profissões que vão ser abaladas. Na verdade, a gente vai precisar de uma reestruturação educacional. E as evoluções que nós tivemos, revolução industrial, o que se trocou foi o trabalho braçal. Nós estamos agora pensando em substituição do trabalho intelectual e isso gera um impacto. Eu acredito que a IA ela é um complemento, ela é muito importante, ela vai ser indissociável do ser humano. Você vê a inteligência artificial acessível que nós já tínhamos nos assistentes, Alexa, Siri, dentre outras, e agora você tem uma IA que você consegue colocar um óculos e entrar numa experiência imersiva e isso muda completamente. Então ela não substitui, mas os profissionais que a dominarem, com certeza eles vão ser mais requisitados.